Hoje eu quero falar sobre o empréstimo de 3 jogadores das categorias de base do Goiás para o Sub-20 também da Aparecidense, na disputa do Campeonato Goiano desse primeiro semestre. Essa informação foi repassada lá pelo Vitor Pimenta, do Jornal Mais Goiás. Muito obrigado aí ao meu parceiro, que ele garantiu o empréstimo desses jogadores que têm sim contratos relativamente curtos com o Goiás. Ainda não consegui confirmar todos os seus detalhes, mas pelo menos até janeiro, fevereiro de 2024, todos os 3 jogadores ainda têm vínculo aqui com o Verdão, que no caso serão o lateral esquerdo, o Samuel, o volante Pablo e também o atacante Peterson, né? Esses 3 jogadores serão repassados para a Aparecidense na disputa do Campeonato Goiano. O Pablo, ele é um volante, tem 19 anos de idade, muita gente até mesmo acha ele muito parecido com o Apodi, por conta do seu cabelo, né? Não teve tantas oportunidades no elenco Sub-20 do Goiás. No ano passado foram 11 partidas no total, com 1 gol marcado. Nessa atual temporada, na categoria de base do Verdão, soma apenas uma partida, justamente na Copinha. Foi titular naquele jogo contra o Atlético Guaratinguetá. Na terceira rodada, o Goiás já estava classificado, né? O Pablo acabou fazendo 65 minutos daquele compromisso. Não fica no Verdão nessa disputa do Campeonato Brasileiro, né? Do Sub-20. Inclusive, hoje tem jogo do Goiás aí nessa quinta-feira, hoje, né? Contra o Palmeiras fora de casa, o Pablo aí sendo repassado para uma outra equipe. Em 2022, ele fez mais jogos pelo Verdão, tanto na Copinha, com uma atuação, e também 10 na disputa do Campeonato Goiano da sua categoria. Foi titular na temporada passada. Quero saber também a sua opinião sobre o Pablo, né? Uma posição que surgiram vários jogadores bons aí dentro do Goiás nesse último ano, tanto o Simeone quanto o Andrei, os 2 titulares absolutos da sua posição. O Cauã também fazia essa função semelhante ali como o segundo homem no meio de campo no elenco Sub-20 do ano passado. O Pablo sendo repassado para a Aparecidense. Assim como o atacante, o Peterson, né? Se eu não me engano é esse nome, não consegui encontrar o seu gol, né? O famoso site de pesquisas aqui no Google, que você consegue ver o histórico do jogador. Mesmo assim, eu gostei dele, pelo menos o que eu vi das suas partidas, né? Até aqui, achava um jogador promissor, mas sendo repassado para a Aparecidense também nesse primeiro semestre. E o lateral esquerdo, o Samuel, ele é mais jovem, tem apenas 17 anos de idade. No ano passado ele chegou para o elenco Sub-17 do Verdão, né, que teve ali algumas disputas na reta final do ano. Antes disso ele havia jogado pelo Bahia, também na categoria Sub-17. Agora nessa atual temporada tem na sua primeira oportunidade no elenco de cima, no Sub-20, né, no caso, a última categoria antes do profissional. O lateral esquerdo, no caso, é o Xavier, que fez uma baita disputa da Copa São Paulo. Tem um outro lateral esquerdo que agora fugiu o nome. Não é o Diego, é outro lateral esquerdo também do Goiás, que é bem aceitável também. Acabei esquecendo, confundindo aqui os nomes, mas enfim, pelo menos o Verdão estando bem servido nas categorias de base nessa posição. Esse repasse à Aparecidense, tomara que retornem melhores, né? São jogadores sempre mais jovens do que o limite da idade, isso é algo positivo. E esse repasse, a possibilidade de maior atuação do que, por exemplo, ficando apenas no banco de reservas aqui no maior do Centro-Oeste. Quero saber a sua opinião sobre esse empréstimo de 3 jogadores para o Camaleão. Essa parceria, obviamente, né, de muitos anos entre as duas diretorias, agora também firmando nessa atual temporada no elenco de base. Acabei lembrando o nome do lateral esquerdo, é o Ivo, né? Olha, eu nem precisei pesquisar, mas às vezes só da gente falar que acaba esquecendo das coisas, né? O Ivo, lateral esquerdo, também foi o reserva do Xavier na disputa da Copinha, entrou em algumas partidas, foi muito bem, gostei também das suas aparições. O emprestado para a Aparecidense será o Samuel, né? Um pouco mais jovem, 17 anos. Hoje para falar sobre um empréstimo do zagueirão da Silva para o Londrina, na disputa dessa Série B do Campeonato Brasileiro. O zagueirão de 22 anos de idade, que fez aí 15 partidas no elenco principal do Goiás, será repassado à equipe paranaense, que terá como desafio no segundo semestre a 2ª divisão do Campeonato Brasileiro. Essa informação foi confirmada aqui em Goiânia, né, pelo André Rodrigues e também pelo André Isaac, além de outras informações lá do pessoal de Londrina, né, garantindo esse acerto com o zagueirão esmeraldino. Até para ser mais preciso, foram o pessoal da Rádio Pai Querer de Londrina, né, que deu essa primeira informação ainda nesses últimos dias. E agora essa confirmação desse repasse do Goiás até o final do ano. O da Silva, que tem contrato com o maior do Centro-Oeste até o final da próxima temporada, e se lesionou ainda naquela partida do ano passado contra o Atlético Goianiense, jogo de ida das oitavas de finais da Copa do Brasil. Teve ali um problema no seu joelho, onde basicamente, né, o joelho dele ficou totalmente frouxo, sem ligação nenhuma. Infelizmente, um problema que ele teve já quando defendia o Goiás, foi repassado para a Aparecidense e teve que fazer uma lesão
nesse mesmo sentido, né, na temporada ali de 2020. Jogador que tem ainda 22 anos de idade, somou, como eu falei para vocês, 15 partidas dentro do elenco principal do Goiás, a primeira delas em 2020, naquelas disputas do Campeonato Goiano, e na Série A do ano passado, as suas primeiras oportunidades. Jogou também no Campeonato Goiano, mas na primeira divisão foi ali um socorro dentro da zaga do Goiás, já que não tinha basicamente nenhum outro jogador para atuar. Eu diria que o da Silva ele fez sim partidas aceitáveis. Para um garoto que foi jogado na fogueira, de apenas 21 anos de idade, nas suas 7 partidas na primeira divisão, 6 delas como titular, acabou marcando um gol, né, contra o Internacional na Serrinha, uma média de 81 minutos dentro de campo. De fato errou, mas eu acho o da Silva bem melhor zagueiro do que o Ian Souto. E é uma pena muito por conta das suas lesões. Teve essa fratura no joelho, ainda no dia 23 de junho, da temporada passada, não precisou fazer nenhum tipo de cirurgia, apenas um tratamento conservador que acabou demorando muito. Nesse comecinho de temporada ele já estava à disposição para quem sabe fazer uma outra partida, entretanto não estava nos planos do técnico Guto Ferreira e também teve alguns outros pequenos problemas musculares que afastaram ele no banco de reservas. Inclusive não ficou nenhuma partida, né, nessa atual, apenas uma partida, que foi contra o Biporá, lá no dia 22 de janeiro, ficou no banco de reservas naquele jogo, porém depois não participou mais. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o zagueirão da Silva, esse empréstimo até o final do ano lá no Londrina e esse contrato no Verdão até dezembro de 2024. Sobre a outra informação do André Rodrigues, ele garantiu que outros de 3 a mais 6 jogadores deverão ser emprestados pela diretoria do Goiás para outras equipes até o começo do Campeonato Brasileiro. Isso só não vai acontecer agora, porque o Goiás ainda está disputando a Copa Verde e possivelmente tem esse planejamento de utilizar um elenco alternativo. Desde que seja pelo menos alguns jogadores para a composição do elenco não deverão ser repassados nesse momento. Vale lembrar que na Copa Verde o Goiás terá o Brasiliense na próxima quinta-feira, né, dessa próxima semana, caso avance possivelmente enfrentando o Cuiabá já em partidas dos 2 próximos meios de semana e um eventual final também em mais ou menos, vamos supor, daqui um mês e meio, né, já tendo essa decisão da Copa Verde. A partir disso, aí sim alguns jogadores serão repassados até o início da Série A do Brasileirão. E vale lembrar que na decisão, por exemplo, na Copa Verde, o Goiás possivelmente utilizaria o seu time principal ou algo próximo disso. Então aqueles atletas menos utilizados, como por exemplo, já até falei isso aqui, né? O Carlos Maia, o Alan, infelizmente das categorias de base, não vem jogando tanto assim. O Eduardo Churran, o Heron, o Felipe Bastos, talvez algum desses jogadores, não dá pra gente precisar. O Felipe Costa, mas eu manteria ele dentro do elenco, podem sim ser repassados. Não é uma confirmação ainda, porém até o início do Campeonato Brasileiro saberemos os nomes. Quero saber a sua opinião sobre o da Silva e esses outros repasses confirmados lá pelo André Rodrigues que deverão sim acontecer após essas fases, né, iniciais, entre aspas, da Copa Verde. Para falar sobre um zagueiro deixando o Goiás nas suas categorias de base e assinando um contrato profissional com o Guarani para a sequência do ano, que é o João Vilela, atleta que atualmente tem apenas 18 anos de idade, estava no Sub-17, né, do Goiás neste último ano, não teve essa promoção para o Sub-20, essa informação lá do meu parceiro, o Vitor Pimenta, do Mais Goiás, ele garantiu esse repasse do jogador para o Guarani, com o Goiás mantendo um percentual de uma venda futura do jogador. Acontece isso muito, né, principalmente em garotos e das categorias de base. Ainda não consegui confirmar qual é essa porcentagem de uma venda futura, né, que fica atrelada ao maior do Centro-Oeste. Jogador que estava aqui no Goiás desde o final, né, da temporada de 2018 e conquistou títulos importantes, como por exemplo o Campeonato Goiano Sub-15 e Sub-17, além também de uma Copa Goiás Sub-15 nas últimas temporadas. Deixa aí o Goiás pela porta da frente também, né? É um cara que pelo menos sai e vai para outro clube, tendo essa parceria também entre as duas equipes. A princípio dessa renovação, o João teria que atuar no elenco Sub-20. Não conheço ele para falar assim se poderia encaixar bem ou não dentro dessa característica. Ainda é muito jovem, né? Tem apenas 18 anos de idade, mas é o primeiro ano para a categoria Sub-20, ou por que não também fazer a sua estreia no profissional. Ele que ainda tinha esse contrato longo com o Verdão, passando os seus direitos para o Guarani, os seus direitos econômicos, né? E ainda mantendo esse percentual por parte do Goiás, que vem fazendo uma reformulação que é sim importante. Após a disputa aí da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Sub-20 também acaba impactando em outras questões. O próprio Eduardo Pinheiro já garantiu isso também, que fará sempre jogadores mais jovens a atuar no Sub-20, não apenas atletas que estejam com a idade no limite, até porque se ele não estourar em um ano, no outro já terá que ser dispensado. E joias como, por exemplo, no caso do Cauã, que tem apenas 17 anos de idade, já estava jogando no Sub-20 desde a temporada passada e já estreando inclusive no profissional, agora faz 18 anos, né,
nesse comecinho do ano é importante, porque quando você tem vários jogadores, como o Goiás já fez inúmeras vezes, né, principalmente na disputa da Copinha, todos basicamente no último ano de Sub-20, ou fazem uma Copinha sensacional e chegam ali no Sub-20 também e adaptam o mais rápido possível, ou mesmo se o cara for muito bom, por conta da cidade já batendo aí na porta, né, acabam não continuando aqui no Verdão. E nessa questão aí do João Vitor ou o João Vilela, esse repasse ao Guarani assinando esse contrato profissional para a sequência de 2023. Quero saber a sua opinião, se você conhece o jogador. Na temporada passada em competições da CBF, né, em 2022, ele participou de 3 partidas, segundo o site O Gol, aqui no maior do Centro-Oeste, todas elas na disputa do Campeonato Goiano Sub-20 e foi titular em 2 oportunidades.